Olá pessoal, hoje nós vamos falar de relação sexual, pulsão sexual dentro do espectro autista. Então para isso eu preciso talvez fazer um anúncio para os papais, para as mamães. Conto com a sabedoria de vocês. Geralmente vocês assistem esses vídeos aqui de cabo a rabo, com muita informação, muita descontração, com as crianças junto. Mas hoje, pela primeira vez, eu vou pedir para que as crianças vejam outros vídeos, vão para outras partes, porque esse é assunto de adultos, tá ok? Então, vamos lá, like no vídeo para o YouTube entender que é importante, compartilhar para que outros adultos possam participar, embarcar nessa discussão e descobrir o que eu descobri, o que eu vim socializar com vocês. Na verdade, não fui eu a descobrir tudo isso, foram percepções minhas junto com um vídeo que eu vi recentemente, na verdade foi semana passada, do Léo Akira, também um expoente aqui no YouTube do autismo, e ele fala da vivência sexual dele num vídeo falando que para ele a vivência sexual parece uma gangorra, e ele se reporta a hiper e hipossexualidade. Verdade, isso existe. Aí eu fui olhar para a minha vida e percebi que assim como a sensação tátil, que eu sempre falo aqui, hiper sensação tátil, autistas que precisam de muito estímulo para sentir, ou autistas que ao menor estímulo, ao menor toque ou abraço, já fazem alguma reação, já esboçam, alguma reação. Também nós temos isso, galera, na sexualidade. Por exemplo, eu sou o que se chama de hipersexual. Tiveram momentos em que eu tive que realmente respirar fundo, realmente focar todas as minhas energias em tirar a mente daquele pensamento erótico, porque ao menor sinal de excitação, de atração, eu já sinto que eu chego lá, entendeu? E isso, para o futuro, me desperta algumas preocupações. Como, por exemplo, viver saudavelmente ao lado da parceira. E se eu chegar lá mais rápido? Será que nós vamos ter isso em conta? Será que eu vou poder transformar ou ao menos mitigar esse reflexo que é tão natural do ser humano? Essa vivência, Nós temos que entender que os autistas, assim como outros seres humanos, têm hormônios correndo em sua corrente sanguínea. Não privem seus filhos disso, certo? Hipersexualidade é uma porta para nós começarmos a entender tudo isso. Para nós olharmos para os momentos de excitação e entendermos como natural do ser humano e que não podem ser podados, precisam, pelo contrário, ser validados. Minha mãe e meu pai não tinham essa percepção que eu tenho agora da hipersexualidade, da tolerância um pouquinho menor, ou seja, da latência um pouquinho menor entre estímulo e resposta que eu tenho, Mas eles abriram as portas, validando. Hoje, com essa informação, munidos dela e com um olhar mais alargado para essa questão, não podando quando ela é descoberta, mas ajudando, apoiando como se deve em cada fase da vida, vocês têm aí como construir esse vocabulário salutar, para que no futuro, quando os filhos de vocês, filhas de vocês, cheguem aos 30, 31 anos, eles possam por si já fazer as perguntas importantes e alinhar com o parceiro ou com a parceira de que jeito é melhor. Quanto mais cedo nós tivermos essa conversa e quanto menos ridicularizarmos essa conversa, quanto menos pusermos esses termos em palavras chulas, melhor será. Porque assim nós vamos poder fazer com que o autista seja saudável sexualmente. Eu agradeço todos os dias aos meus pais nesse âmbito, porque eles nunca puseram palavras chulas na minha boca e nem na boca do Bruno. Nem nos deram essas palavras para descrever nossas sensações sexuais, nosso prazer íntimo. Isso é importante. Quando a gente investe em palavras do jeito que são os órgãos sexuais, tal como são, de forma natural, quando a gente investe em validação de forma natural, assim nós temos treinamentos ou preparações, se vocês quiserem, para o mundo lá fora. O mundo pode ser impiedoso, pode, mas nós podemos demonstrar como pelo menos mitigar essa impiedade. E a parte sexual é uma das grandes que se faz
nesse sentido. Então, sabendo que o autista tem sexualmente uma gangorra, ele pode responder pouco ou muito, já se começa a delimitar o quê? Ambientes de autoestimulação sexual e ambientes que não, por exemplo, onde se masturbar, onde não se masturbar. Já começa-se a conversar com a criança de forma natural o que precisa fazer com essa situação. À medida em que a criança cresce, então ela passa a ter uma resposta para aquilo que vai surgir naturalmente, não ficando assustada, não ficando aquém do que poderia ficar no desenvolvimento e, novamente, sendo salutar a sua relação íntima com parceiros que futuramente poderá vir a ter. Isso é natural. Invistam nisso. Esse pequeno entendimento de gangorra que eu falei para vocês é um dos muitos que eu estou tendo. Questões como versar sobre o toque. Como eu sou mais sensível ao toque, precisa ser avisado a isso. Precisa ser entendido o que é erógeno e o que não é. Uma conversa salutar só pode ser tida nesse sentido se passarmos por essas etapas que eu já estou falando para vocês. Então vejam que tratar de sexo tem traquejo, tem maneira de fazer, mas é preciso tratar. Não é preciso esconder, não é preciso pôr panos quentes. Quando vocês criam panos quentes, quando vocês criam exacerbações desses traquejos e termos que são tão humanos, o que o cérebro vai fazer? Vai criar várias trajetórias. O cérebro funciona assim, com trajetórias. Aquilo em que eu invisto vai criando fiozinhos, vai criando ramificações entre neurônios para nos levar a uma trajetória de interpretação daqueles estímulos bioelétricos, ou seja, daquelas informações. Quando eu trato a sexualidade, por exemplo, que nós estamos tratando aqui, com muitas fantasias, com muito chulismo, vamos dizer assim, o que o cérebro faz? Ele faz várias trajetórias nesse sentido. Depois, para ele descobrir que pode ser tratado com naturalidade e que a naturalidade no ato sexual, no ato íntimo, é bem mais salutar do que pôr tudo em termos chulos, o cérebro demora muito mais tempo e gasta muito mais energia para refazer a trajetória e assim poder rumar para uma sexualidade salutar. Dar essa oportunidade de não ter meias palavras é conseguir fazer essa trajetória cerebral desde pequeno. Claro, com o apoio de vocês. Por isso esse vídeo é exclusivamente endereçado a vocês pais, para que vocês possam olhar para as pulsões sexuais, para que vocês possam responder a elas à altura. Nós temos que entender, nós temos duas opções. Ou nós podemos simplesmente reagir à descoberta sexual dos pequenos, dizendo, tira a mão daí, ou não é lugar, ou fazer aquele escarcéu todo, ou nós podemos responder. Lembra que a resposta tem tom e passa por tudo isso que nós estamos conversando aqui. Criar um ambiente propício para o desenvolvimento e a maturação sexual, visando o quê? O futuro, visando os 30, 31 anos do adulto autista, para que ele possa por si fazer as suas escolhas no âmbito íntimo. Que essas palavras possam servir de alento, de conforto e também de uma base de atitude para que vocês possam entender as relações sexuais e também afetivas de uma melhor forma e ser assertivos em tudo isso. Eu os agradeço porque já tem feito um grande esforço nesse sentido. Eu já tenho sentido a assertividade de vocês, eu já tenho sentido a almejar por informações como essa que nós estamos tendo aqui hoje. Então, eu já agradeço vocês. E agradeço por terem cumprido aquele nosso combinado do comecinho do vídeo. Assunto para adultos com adultos, ok? Muito obrigado por estarem mais uma vez aqui no canal Diário de um Autista. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau!